Graça e paz a todos, irmãos. Amados, vamos dar um breve, quer dizer, breve não, né? Vai ter que caber pelo menos em 10 minutos, não quero me estender, sobre o verdadeiro jejum, falar sobre jejum. Jejum eram práticas do Antigo Testamento, dos judeus. O jejum é para ser praticado também na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então vamos entender, começando lá pelo Isaías, capítulo 58, que diz o seguinte: gritem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia, ou 20 dias, ou seja qual for o dia, quantos dias, o homem se humilhe? Incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará em sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, que era o descanso do Senhor, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, no sábado, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, que era o sábado, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que é bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então, aqui está falando para os judeus, né, que não adianta nada vocês jejuarem se vocês são hipócritas. Vocês não dão comida ao faminto, podendo dar. Vocês não ajudam os necessitados. Esse jejum de vocês é pura hipocrisia. Não adianta nada se vocês não guardarem o meu santo dia, que é o sábado. Não com hipocrisia, mas de todo o coração. Então, naquela época
judeu, israelita, guardava sábado, dia de descanso, tá? Então, eu até notei aqui para poder não me perder. O que eu coloquei aqui, ó, naquela época, o noivo não estava com eles ainda. Jesus ainda não estava com eles para todas as pessoas. Não estava. Eles criam naquele que devia vir. Tanto é que Isaías fala da vinda do Senhor. Agora, meus amados, falei de vocês que realmente judeus tinham a prática de jejuar. Porque o noivo ainda não estava com ele, não tinha vindo. Vamos agora ler, meus amados, no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 14 ao 16, Jesus é interrogado acerca do jejum pelos fariseus, pelos judeus. Vamos ver o que Jesus vai responder a eles. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos? Prática judaica, tá? Mas os teus discípulos não. Os discípulos estavam aprendendo tudo aquilo que Jesus veio ensinar. O reino de Deus estava entre eles. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Jesus estava com eles, por isso que Jesus está ensinando que não precisava jejuar para os judeus. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então eles vão voltar a jejuar como no Antigo Testamento? Calma, vamos chegar lá. Ninguém põe remendo novo, de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Não podia misturar a antiga aliança com a nova. A nova é o cumprimento da antiga. Vocês estão entendendo? Vamos, meus amados, para o livro de Mateus, capítulo 6. Olha o que diz: ajuda aos necessitados. Mas nós vamos falar aqui, falar sobre o jejum. Mas eu vou falar para vocês antes da hipocrisia deles. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa entre eles, né? Isso não vai servir de galardão nenhum. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E essa recompensa é o quê? É o galardão. Não precisa a gente anunciar isso para as pessoas verem como ele é santo, como ele dá esmola. A oração, vamos lá. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, quando ia a algumas igrejas, eu via ali, muitas pessoas deixavam quando chegavam na igreja para orar, para ajoelhar lá e ficar orando. Eu fazia no meu quarto antes de ir para a igreja. Eu ajoelhava no meu quarto e aí orava. Eu não precisava esperar chegar na igreja para botar meus joelhos no chão e orar. Essa era a minha prática. Antes de ir para a igreja, eu entrava no meu quarto e ajoelhava e ali orava. Agora diz assim, olha, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não do homem, tá? Assim na terra como no céu.
Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês viram que no versículo 10 diz assim, ó, venha o teu reino, o reino Jesus, tá? Tanto é que no final fala assim, ó, porque teu é o reino. O reino não estava no Antigo Testamento, por isso que eles jejuavam, tá? Pois se perdoares a ofensa uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará suas ofensas. Por que eu quis ler isso aqui para vocês antes de ler sobre o jejum? Porque isso aí era hipocrisia. Jesus estava tratando da hipocrisia dos judeus. Agora, vamos falar sobre o jejum, no versículo 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Para dizer como eles são tementes a Deus, religiosos. Né? Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Está falando para judeus. Tá? Já que vocês querem jejuar, faça o seguinte. Jejue não para as pessoas verem. Como eu estou assim, cambalecido, totalmente... Não! Jejue, mas para o seu Pai ver. Está falando para judeus. Não está falando para o reino de Deus. Ele estava falando, já que vocês querem jejuar, judeus. Vocês estão entendendo? Agora vamos lá para o livro de João, capítulo 6. Fala, Jesus, o pão da vida. Olha qual é o alimento, meus amados, para finalizar, tá? Jesus é o pão da vida. A partir do versículo 52. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Estão prestando atenção? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, o reino dos céus está entre eles, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O reino dos céus está entre nós. Olha. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná, ó, no Antigo Testamento, comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Esse que é o verdadeiro jejum. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ensinando a quem? A judeus. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, é uma eleição. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus.
Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Simão, Pedro, lhe respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi? Os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Embora fosse um dos 12, mas mais tarde haveria de traí-lo. Jesus escolheu os 12, inclusive Jesus escolheu aquele que iria traí-lo. Porque não foram os apóstolos que foram até Jesus. É uma eleição, meus amados. E aqui, Jesus está falando que ele é o verdadeiro alimento. Porque o reino dos céus estava entre eles, que é Jesus. Aí vocês podem falar assim, então, Wellington, você falou que no Antigo Testamento o noivo ainda não tinha vindo. Por isso que os judeus faziam abstinência de comida. Eles jejuavam. E Jesus estava ensinando para os judeus, já que eles jejuavam, qual era o verdadeiro jejum. Para eles, já que eles querem jejuar, que não jejuem com hipocrisia. Foi o que Jesus ensinou para os judeus. Mas Jesus finalizou dizendo que ele é a verdadeira carne, o sangue dele que é a verdadeira bebida. É esse jejum que ele quer. Então, eu entendi. Então quer dizer que agora Jesus vai ser assunto aos céus, né? E eles vão voltar a jejuar como no Antigo Testamento? Não. Claro que sim, Wellington, já que Jesus, o noivo vai se retirar. Não, o noivo continua conosco. Olha só. Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. A grande comissão diz o seguinte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E finalizando, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O reino dos céus está entre nós. Por isso que não se jejua como abstinência de alimento. O nosso verdadeiro pão não é aquele pão, o maná da antiga aliança que eles morreram. É o pão, a verdadeira carne é a carne do Senhor. A verdadeira bebida é o sangue do Senhor. Esse é o verdadeiro jejum. Nós nos alimentarmos da palavra. A água viva. É esse que é o verdadeiro jejum, meus amados. Eu espero que eu tenha explicado para vocês direitinho. Vídeo longo, mas é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.